Você já deve ter visto por aí uma dessas tabelas que circulam muito em rede social. Veja o quanto de imposto você paga num carro no Brasil. Aí tem lá uma lista, né, com os modelos mais baratos do país. Kwid, Mobi, HB20, enfim. E do lado tem 3 colunas. O preço sem imposto, o valor do imposto e o preço final. Parece coisa de filme de terror tributário. Tem carro, por exemplo, que tem 44 mil sem imposto, com imposto mais 29, e ele chega a 74 mil. Eu acho que essa tabela tá desatualizada, tá? Mas enfim, vamos seguindo com o assunto aqui. E aí o post termina com a pergunta: isso é justo ou é um absurdo? Mas calma. Antes de fazer protesto na porta da concessionária, a gente precisa conversar um pouquinho. Porque, como quase tudo no Brasil, o problema não é só o valor do imposto. O problema é não saber o quanto a gente realmente paga. Vamos começar pelo começo. Essa tabela que está circulando por aí, ela não é oficial, ela foi feita com base em estimativas, médias, simulações. Não é nem de longe uma radiografia precisa do sistema tributário. Aliás, sabe o que ela parece? Mais um panfleto de protesto misturado com material de publicidade. Uma parte do Brasil, a gente sabe disso, ama usar esse tipo de imagem como munição ideológica. Olha o quanto imposto o Brasil cobra. E do outro lado, a munição ideológica é: vamos fortalecer a indústria nacional, gerando emprego e renda, enfim. Podem me cancelar à vontade, mas aqui o papo vai precisar ficar mais adulto. O nosso sistema não é transparente e nem correto. E eu já te avisei aqui algumas vezes nessa coluna que nesse caso, quem se lasca é só a gente, contribuinte. Mas diferente do que essa tabela sugere, o número que você vê ali como imposto nem sempre foi pago. Sim, você ouviu certo. Aquele imposto que aparece bonitinho na sua nota fiscal pode ter sido um número simbólico, uma ilusão tributária. E por quê? Porque no Brasil, imposto é tipo o preço de feira. O valor cheio nunca é o valor real. Hoje, quando você compra um carro, o preço da nota fiscal vem com os impostos ali, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS. Mas o que você vê na nota não é necessariamente aquilo que a montadora paga para o governo. Sabe por quê? Porque no Brasil a gente tem o maior festival de incentivo fiscal subterrâneo do mundo ocidental. Tem desconto por localização da fábrica, desconto porque fez inovação, desconto por usar insumo nacional, pelo amor de Deus. Desconto por ser estratégico, desconto por prometer gerar X empregos. É tanto desconto que se o consumidor fosse informado de verdade, ele ia descobrir que grande parte do imposto que ele acha que pagou foi só para inglês ver. A nota fiscal pode até mostrar um valor vultuoso de imposto, mas na contabilidade da fábrica, depois de abater tudo que realmente vai assim, para o cofre do governo, pode ser talvez metade disso, ou um terço, ou nada. E aí o Brasil vive um delírio coletivo. Todo mundo tem essa sensação que está pagando muito imposto, mas ninguém sabe quanto entrou nos cofres públicos de verdade. Você imagina pagar o imposto de 40% num carro popular e o Estado ainda dizer que tá sem dinheiro, que é isso que a gente está ouvindo recentemente. Bem-vindo ao manicômio tributário brasileiro. Então vamos falar um pouco desses tais incentivos fiscais. Aqui no Brasil, nós temos uma verdadeira adoração por incentivos fiscais. Em resumo, incentivo fiscal funciona assim. O governo praticamente torna impossível um negócio qualquer, então ele torna aquilo ali completamente inviável, e aí quando o empresário tenta argumentar: puxa, isso é completamente inviável, o governo vira e fala: nossa, é mesmo, muito inviável, toma aqui um desconto de imposto para tornar as coisas mais fáceis para você. Só que esses benefícios não aparecem para o consumidor. Eles aparecem só na apuração do imposto. No nosso exemplo aqui, ele aparece lá na fábrica, lá longe. Longe dos seus olhos, longe da sua carta, longe do seu boleto. É tipo um desconto, só que secreto. Você vê o preço do imposto cheio, mas ele simplesmente não é real. Agora você entende por que a tal tabela de imposto de carro é só uma parte distorcida da história? E aí, eu quero chegar no capítulo 2, a guerra fiscal. No Brasil, cada estado é um feudo com suas próprias regras. Até a União entra nessa, para tentar ajudar alguns estados mais afastados dos grandes centros econômicos do país. Aí o que acontece é que eles competem entre si, como se fosse um leilão. Aí é um tal de: vem montar sua fábrica aqui, que eu te dou isenção de ICMS. Aqui, monta sua fábrica lá no estado Y, que você ganha um enorme crédito presumido de IPI. É uma disputa para ver quem abre mais mão de arrecadação.
Sabe quem ganha? A empresa, claro. Sabe quem perde? Todo mundo. Porque essas isenções quase nunca se pagam em forma de geração de receita para o Estado, emprego para quem está lá, ou produtos mais baratos para o consumidor em qualquer canto do país. É uma enorme guerra e aparentemente a gente, enquanto contribuinte, está armado nessa guerra só com um chinelo. E o termo guerra não é um exagero. Ela tem esse nome técnico, ela tem processo no STF, ela tem história nesse país. E a gente já tentou resolver esse negócio 1 milhão de vezes, sempre naquele espírito brasileiro de agora vai. Tá, e pior que lá em 2017, com a Lei Complementar 160, eu juro que eu achei que ia, viu? Eu sou uma sonhadora mesmo, eu entrei na fila da ilusão umas 100 vezes, só pode. A ideia seria de que estados estariam proibidos de dar benefício fiscal sem consenso entre todos os outros. Sabe reunião de condomínio? Sabe aquela coisa de só pode para um se for para todos? Então, era para ser assim. Na prática, continua a mesma coisa. Com um jeitinho, com um decreto, com portaria, com um acordinho de gaveta, o negócio vai funcionando. Resultado dessa confusão toda entre impostos, benefício, um sistema onde o imposto existe, mas não é cobrado efetivamente de alguns. E é uma população que sabe que paga muito, mas não entende onde é que foi parar o dinheiro. Você sabia que nem a Receita Federal sabia quanto de benefício fiscal existia rodando por aí? Pois é, você ficou chocado, eu fiquei chocada, todos ficamos chocados, mas aparentemente era isso mesmo. É tanta dedução, crédito presumido, regime especial, que nem o governo tinha o número consolidado das vantagens que eram concedidas. Dos estados eu até já esperava isso, porque não existe lugar nenhum que apresente as renúncias consolidadas, é tudo uma enorme caixa preta repousando no fundo do oceano. Mas nem o governo federal ter esses números, olha, muitos anos nessa área eu confesso que isso me impressionou um pouco. Aparentemente, o governo federal agora tem a DIRB, que é uma declaração de benefícios fiscais que as empresas precisam apresentar. Mas isso é coisa recente, é coisa do ano passado. Você deve se lembrar da DIRB, porque foi ela mesma, a base de dados, que foi responsável por apresentar, para o Brasil inteiro, dados de benefícios fiscais usados por influenciadores milionários. Uma delas bilionária. Então, se nem a Receita sabe quanto existe de benefício fiscal por aí, como é que o cidadão vai saber quanto do imposto que ele supostamente pagou chegou aos cofres públicos em determinado produto, como carro, por exemplo? Agora, pensa no impacto disso tudo. Você vê um número na nota fiscal, acha que o governo vai usar aquilo para financiar saúde, educação, estrada, mas não. Uma parte foi para um benefício invisível, outra foi para equilibrar a conta de outro estado, outra ficou por ali mesmo, na margem de lucro da empresa. E no fim, o que aconteceu? Seu carro ficou caro, o imposto foi simbólico e o sistema continua desigual. Sabe o que seria justiça tributária nesse caso? Seria a gente saber o quanto a gente paga. Transparência não é só mostrar o valor cheio da alíquota. É mostrar quanto, de fato, foi recolhido. É mostrar quem é que está sendo beneficiado por isenção. É mostrar que, às vezes, um carro com, meu Deus, ele tem 35 mil de imposto, na verdade, gerou 10 mil de arrecadação efetiva. Mas essa conta ninguém queria abrir. Porque se o cidadão descobrir que está pagando imposto de mentira, vai querer saber quem é que está pagando imposto de verdade. Então, da próxima vez que você vir por aí a tal tabela do carro com 40% de imposto, pergunta: 40% de imposto pago por quem? Curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que vive dizendo que no Brasil a gente paga imposto demais. Sim, a gente paga muito. O problema maior é que a gente não sabe o quanto paga. E o pior, ninguém quer que a gente saiba. Semana que vem tem mais. Segunda-feira, 9h30 da manhã, aqui no Estadão, na sua dose semanal de indignação com dados, na sua coluna preferida. Não vou passar raiva sozinha, que hoje eu passei um pouco. Acho que você também.